Vasco 2, Corinthians 3, grande vitória do Corinthians em São Januário, com um show da torcida do Corinthians, calou a barreira do Vasco, mais uma vez, né? A torcida do Corinthians é um caso à parte, coisa maravilhosa. E o time do Corinthians, muito bem postado em campo, né? Fez um jogo, vamos ser honesto aqui, né? Não vou ser oportunista. Quando eu olhei a escalação, com Charles e Michael na volância, eu falei, fudeu, cara, hoje fudeu. E a gente tem que dar o crédito aí pro Dorival, né, que bancou essa escalação e ganhou. Quando ganha, é mérito dele, né? Não dá só pra gente criticar o Dorival. Não tô defendendo a escalação do Charles e do Michael. O Michael até fez o gol hoje, fez o primeiro gol, mas é um jogador aí, realmente parece que tem 45 anos, né? Muito pouca mobilidade. O Michael não é nem sombra do jogador que fez aqueles 2 bons anos ali, 2017 e 2018, pelo Corinthians, antes de ir para a Ucrânia. E o Charles não é jogador, né? Teve uns 2 chutes do Charles ali que inacreditáveis, assim. Chute, uma bicuda, ia sair pela lateral. Teve um que sobrou pro Breno Bidon, ele acabou perdendo o gol, o jogador do Vasco resvalou. E teve um outro chute bizonho do Charles também, um jogador abaixo de medíocre, né? Charles não tem a menor condição. Mas o time do Corinthians foi um time organizado hoje, bem postado, com os 2 meninos na frente, o Kaique e o Guinegão, se movimentando muito, né? O que facilita muito para o meio-campo. O meio-campo conseguir encontrar o passe. O Breno Bidon foi um senhor no meio-campo ali, principalmente no primeiro tempo, fazendo a armação, né? Jogando no lugar do Garro, que foi poupado. E o Corinthians com esses 2 jovens que tem aquela frescura, aquela juventude, né, que contrasta aí com a tiriça, com a preguiça de Thales Magno, de Romero, esses jogadores aí que o Corinthians ao final dessa temporada tem que fazer uma limpa. O Corinthians tem que fazer uma limpa, tem que se livrar de vários jogadores que não têm a menor condição de jogar no Corinthians e aproveitar mais a base. Tem que testar esses caras, dar 4, 5, 6, 10 jogos aí para esses meninos aí, a não ser que sejam atuações muito ridículas, aí você tem que tirar do time. Mas, pô, se o menino tá conseguindo ali, o Kaique com a técnica dele, eu falava sempre, né? Um jogador rápido, que tem habilidade, que tem o drible, um jogador que o Corinthians praticamente não tem no elenco, né? Ele consegue fazer aquela função. Tem que dar espaço para o Kaique e o Guinegão, que é um pouco menos técnico ali, mas tem muita vontade, muita entrega. Eu gosto muito disso, do que eu vejo no Guinegão. Muita entrega, muita raça, né? Ainda peca na tomada de decisão. Algumas jogadas aí que, porra, não é para driblar, ele tenta driblar. Às vezes o passe sai equivocado ali. Mas é um jogador que, pô, tem cheiro de gol. Já tinha feito um golaço contra o Bahia. Fez mais um hoje, um gol importante. O segundo gol quando estava 1-1, né? E o Corinthians conseguiu essa vitória. Aí no primeiro tempo o Corinthians dominou completamente, né? E saiu vencedor, 1-0 gol do Michael. É uma grande jogada do Matheus Bidu. Gostei muito dos laterais. Gostei do Bidu, gostei do Mateuzinho, muito mesmo. O cruzamento consciente, cabeça levantada do Matheus Bidu no pé do Michael, que dentro da área conferiu 1-0. O Corinthians foi para o intervalo vencendo, né? E sem muita resistência do Vasco. O Vasco mostrou hoje ser um time fraco, não só em termos de nomes ali, de jogadores, mas o Vasco demonstrou uma organização de time de pelada, né? O Vasco candidatíssimo a cair, que tem outros times, tem muito time ruim, mas o Vasco com certeza é um deles aí, e o que faz a gente, corintiano, ficar um pouco mais tranquilo aí, porque tem time ruim pra cacete também. O Corinthians precisa fazer esses pontos aí hoje, esses 3 pontos importantíssimos. Corinthians pontuando aí nas rodadas aí vai logo ficar numa posição mais tranquila, porque tem time aí que não vai vencer, né? Tem muito time aí que só vai levar paulada. Ainda antes do intervalo, né, o Tietchan se machucou, o Fernando Diniz desequilibrado, né? O Fernando Diniz gritando com os caras, aquele jeito dele lá que, porra, o jogador detesta, né? Também é outro trabalho que vai ser curto aí do Fernando Diniz no Vasco, né? A torcida já tava mandando ele tomar no cu agora no final do jogo. E a torcida do Vasco já tá de saco cheio dele, daqui a pouco ele não tá mais lá. O Tietchan machucou, ele colocou o Verratti, né? E aí no segundo tempo o Corinthians voltou organizado também, foi bem legal. O Corinthians voltou no mesmo ritmo, atacando aí. O Guinegão se posicionava bem para receber essas bolas no contra-ataque,
mas errava na tomada de decisão, perdeu uma bola ali que estava sozinho na ponta direita, tentou um drible errado ali, depois uma outra bola à direita que ele recebeu, ele cruzou muito forte lá na esquerda, enfim, ainda precisa melhorar isso o Guinegão, mas o Corinthians voltou bem e o Vasco tentava chuveirar, tentava levantar essas bolas aí para o Verratti o tempo inteiro, e numa dessas bolas aí, disputa pelo alto, achei até que muita discussão na internet aí, eu achei que o André Ramalho foi deslocado, né? A bola resvala na mão do André Ramalho, óbvio, o juiz vai no VAR, e quando vai no VAR a gente sabe que ele volta e marca, principalmente contra o Corinthians, né? É seríssimo o que está acontecendo com o Corinthians, já vem acontecendo há uns 2, 3 anos aí, a arbitragem contra o Corinthians não tem bastidores, o Corinthians não tem direção, o Corinthians fora de campo é uma zona, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre as eleições amanhã, mas é isso, o Corinthians é um time fora de campo aí muito fraco, e aí a arbitragem aí deita e rola, né? O VAR toda hora ou anula gol do Corinthians ou marca esses pênaltis, ou quando tem lances aí a favor do Corinthians. Teve uma entrada aí no segundo tempo, o volante Jair do Vasco entra por cima, rasga a canela do Breno Bidon. Não tem VAR, ninguém chama nada, ninguém faz nada. Contra o Corinthians é uma festa, né? Enfim, pênalti pro Vasco, o Verratti bate, empata, 1-1, né? Um acidente, o Corinthians não merecia levar esse gol, o Vasco não merecia marcar, o Vasco não jogava porra nenhuma, né? Mas acabou achando o empate, e logo na sequência o Dorival Júnior mexe, né? Ele tirou o Michael, o Charles, graças a Deus, tirou o Kaique, que deu uma cansada também, e aí colocou o Vitinho, o Garro e o Rian, né? O Rian mordendo muito na marcação. O Rodrigo Garro é o diferencial técnico desse time, mesmo quando ele não está num dia bom, e ele não está na melhor fase dele, né? Tem sido um ano difícil para ele, a situação do joelho dele não é uma coisa que também não está muito clara aí, ele reclama de dores e tal, hoje foi poupado, aí entrou faltando meia hora, mas quando ele está em campo, um passe, né, uma jogada, uma cobrança de escanteio, como aconteceu hoje, ele pode acabar decidindo o jogo para o Corinthians. É um jogador diferente, o Rodrigo Garro, né, e deu muito certo. O Corinthians, depois que tomou o empate do Vasco, não se abalou, né, continuou controlando a bola e achou o segundo gol. Aí foi uma jogada que veio da esquerda para o meio, né, fora da área, o Garro recebeu, bateu forte ali, rasteiro, o Léo Jardim espalmou para a esquerda dele, no pé do Mateuzinho, que deu mais uma entrada na área ali, cruzou forte rasteiro na pequena área para o Guinegão, que conferiu estrela do Guinegão, né? Tomar uma água aqui. Estrela aí do Guinegão, que conferiu esse gol, fez o segundo gol, importantíssimo esse gol. E aí o Corinthians acalmou muito, né? Uma vantagem que era muito merecida do Corinthians, inclusive, né? O Corinthians jogou melhor o jogo inteiro. E aí meio que foi isso, né? O Corinthians controlava o jogo, aí o Dorival colocou o Félix Torres, eu marquei aqui, colocou o Félix Torres, né? O Félix Torres que enterra a gente sempre dentro de campo, agora enterrou fora, lógico. Tô brincando, não é culpa dele, mas ele é o objeto aí do transfer ban, né, que o Corinthians sofreu. E Félix Torres é um caso realmente, é uma tristeza, né? É realmente um jogador aí que a gente espera. Eu sempre falo, eu sou meio repetitivo nos vídeos, mas pô, esperava não ver mais o Charles, esperava não ver mais o Félix Torres jogando com a camisa do Corinthians, e mais o Dorival colocou ele ali para terminar o jogo na lateral direita. O Mateuzinho estava cansado. E teve até um lance, eu marquei aqui, o Félix Torres tira, ele salva uma bola que ia para escanteio com o pé direito, e o pé esquerdo dele bate de novo para escanteio. É um negócio impressionante, né? Impressionante, Félix Torres. Mas antes do fim, né, do jogo aí, o jogo meio que morto ali, 2-1 pro Corinthians, o Vasco sem capacidade nenhuma de criar ali, um time realmente perdido em campo. Um escanteio para o Corinthians, o Rodrigo Garro bate no primeiro pau na cabeça, o Gustavo Henrique até abaixa um pouco, assim, impressionante, e confere de cabeça, 3-1 para o Corinthians, matou o jogo ali, tranquilo, né, mas nunca pode ser tranquilo pra gente, né, impressionante. Não tinha, eu falei, puta, que domingo
tranquilo, porra, um clima legal, tô tranquilaço aqui assistindo o jogo, sem passar nervoso, né? Vamos ganhar 3-1 e aí no final, lá do lado do Félix Torres, né? Sempre ele, a jogada do Vasco ali, o lateral cruza para trás e o atacante do Vasco fuzila, né? Faz o segundo ali. O Vasco logo na saída pega a bola, vai para frente, fala, puta que pariu. Mas aí o Corinthians depois consegue segurar a bola no ataque para terminar o jogo aí e vencer, né? Conquistar esses 3 pontos. Agora o Corinthians vai a 25 pontos, né? Um alívio na tabela para o Corinthians, muito importante essa vitória. Falando de Campeonato Brasileiro, o próximo jogo, no final de semana que vem, é contra o Palmeiras. Então foi muito importante vencer depois de um bom tempo, né? Sem vitórias. E depois de uma semana ruim aí, aquele resultado com Juventude, depois o resultado com o Bahia em casa, realmente o Corinthians vinha de 2 resultados aí tenebrosos no Campeonato Brasileiro e hoje ganha esse jogo aí que talvez fosse um jogo tipo aquele do Ceará, né, que a gente não esperasse ganhar os 3 pontos e aí o Corinthians vai e ganha. O Corinthians está aí nessa gangorra, mas 25 pontos dá uma distanciadinha ali da zona de rebaixamento, que é importante, né, de cara para o próximo jogo, que é contra o Atlético Paranaense, o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Importantíssimo, e saiu a notícia de que os jogos das semifinais da Copa do Brasil vão ser só em dezembro. Isso é muito importante porque o Corinthians vai ter tempo de recuperar os seus jogadores aí, ou pelo menos alguns deles, né? O Memphis Depay aí, que deve voltar antes, o Yuri Alberto também, que fez cirurgia e provavelmente vai estar disponível para dezembro. O André Carrillo eu não sei, mas seria fantástico. Fantástico. O Corinthians eventualmente passando pelo Atlético Paranaense, ter o time completo lá em dezembro para encarar as semifinais. Seria incrível, abre uma perspectiva novamente muito positiva aí para a gente em relação à Copa do Brasil, e a gente sabe que o Dorival Júnior tem estrela na Copa do Brasil, e talvez essa configuração aí de tabela seja um sinal disso. Vamos torcer, porra, vai ser legal pra caramba, e é isso. Próximo jogo, Atlético Paranaense, no meio de semana, em casa aí, primeiro jogo fora, lá no Paraná, na Arena da Baixada. Atlético Paranaense e Corinthians, primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Amanhã tem eleição, né? Eleição indireta, votação dos sócios. Não vou me alongar muito, só para dar um pitaco mesmo, né? Eu falei na nossa última live sobre as eleições, a live de sexta-feira. Tenho muita falação. Ele deu uma entrevista hoje pro programa do Benjamin Bach na CNN, né? O André Castro, que é um dos candidatos, e falando sobre a questão daquele banco e $1 bilhão que ele tem ali. Também tem um acordo para naming rights, ele falou já está fechado e tal. O cara não inspira nenhuma confiança. Eu não compraria um carro usado dele. Espero que o sócio não caia nesse conto aí do vigário, né? Realmente parece papinho furado desse André Castro aí. Tem o Roque Cittadini, né? Que, como eu falei, para quem é da minha idade, para quem é millennial geriátrico, lembra, né, do Cittadini quando ele foi diretor de futebol, o pacotão que ele trouxe. Roque Cittadini trouxe Paulo Nunes para o Corinthians, veja só, impressionante. Achou que era uma grande ideia trazer Paulo Nunes, porque vocês, o corintiano mais jovem que não viveu aquela época, 2001, não lembra, não sabe o que foi Paulo Nunes no Corinthians. A gente xingava ele 100 minutos por jogo. Teve um jogo no Morumbi que eu tava, ele quase faz um gol de bicicleta, Paulo Nunes, num jogo do Corinthians, não lembro contra quem. E a gente, logo depois da bicicleta, xingava ele, a gente odiava ele. Mais uma aí das palhaçadas aí do Antônio Roque Cittadini no tempo que ele foi diretor do Corinthians, mas era um cara até meio folclórico, né? Ia muito ao Mesa Redonda Futebol Debate, aí brigava com os jornalistas, imprensa marrom ele falava. Era até engraçado assim, mas pelo amor de Deus, hoje em dia eu vi as entrevistas dele essas semanas aí, ele nem sabe sobre o que está falando aí. Quem quiser uma análise melhor sobre os candidatos aí, vai lá no canal do Povo Escolhido, o Cacá Catalão, que fantástico, né? O cara é monstro, e ele dá uma passada em detalhes aí de cada um dos candidatos, e assim como ele, eu também concordo que o menos pior nesse momento, menos pior
é o Omar Stabile. Até me dói falar essas coisas assim, porque eu já não acredito mais nesse modelo, não acredito em nenhum desses caras, mas a gente, vamos falar a verdade, se tiver um cara que não rouba, que não quer roubar o Corinthians, já é uma vantagem, né? Já é uma grande vantagem. Então, espero que os sócios aí não façam, não embarquem em uma nova aventura, né? A gente já teve o Augusto Melo, agora tem o André Castro aí, tem o Cittadini com apoio do André Sanches, não tem a menor condição, os Gaviões já se posicionaram contra essa opção, então espero que o Omar Stabile ganhe amanhã, dos males o menor, por enquanto, né? O Corinthians precisa se modernizar, precisa mudar esse modelo aí que não cabe mais, mas vamos acompanhar. Lembrando que amanhã a gente tem a nossa live às 19 horas aqui no canal e a gente vai falar muito sobre Campeonato Brasileiro e sobre Copa do Brasil também, que está chegando. E dá aquela força pra gente. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal Futebol Millennials.